Fala galera do FTU, mais um episódio do Pode Isso FTU, é o podcast do FTU. E o tema de hoje é pressão, a pressão que o adolescente sofre na escola, nas redes sociais, pelas mídias, nas séries, a pressão que ele mesmo se impõe muitas vezes dentro de casa. A gente vai falar muito sobre isso, mas antes, entra lá nas suas redes sociais, espalha que o episódio de hoje já começou. Copia o link aqui do nosso canal do YouTube, FTU Brasil Oficial, joga nos seus status, coloca lá também para todos os seus contatos saberem que já começamos o Pode Isso FTU de hoje. Olá, galera do FTU. Hoje a gente tem a convidada aqui, Daniele, de Boa Itaquera. Noite. Sim, senhora. Boa Toda noite. força. A gente está aqui em São Paulo, para você que é de fora. A gente tem os blocos. Itaquera é a galera agitada, sim, Com 1000 certeza. por hora, né? Coloca toda a força em todos os eventos, vai todo mundo. Itaquera é ZL na veia, Zona Leste, tá com Itaquera. A galera agitada na dança, no esporte. Seja bem-vinda, Daniele. Muito obrigada, pastor. É uma honra estar aqui com os senhores. Você já é CT do FTU, mas também foi adolescente do FTU, Sim, senhor. Cheguei no FTU com 14 anos, pastor. com 14 anos. Sim, senhor. Então tem uma história de adolescente antes de chegar no FTU. Com certeza, tem toda uma trajetória que eu passei para chegar aqui, pastor. A gente vai falar com ela vai contar um pouquinho da experiência dela, mas antes, aproveita o início do nosso episódio de hoje, copia o link, dispara. Você pode também comentar aí qual pressão você vem sofrendo na escola. São muitas as pressões, a gente quer entender, por isso a gente pediu a galera para enviar o seu vídeo perguntando, vamos conferir. Oi gente, boa noite. Meu nome é Vitória, faço parte do grupo FTU de Itabuna, Bahia. E a minha pergunta é, quando alguém fica nos intimidando na escola com olhar e piadinha, como a gente deve reagir? A gente tem que reagir bem, né? Você tem que aprender que o seu valor não depende da opinião dos outros. Mas escola é um ambiente hostil, né? Um ambiente de disputa. Às vezes o pessoal ali isola, cancela. O adolescente, ultimamente, ele tem sido muito cruel nos seus comentários, muito cruel na sua maneira de lidar com os demais. Os limites que a gente tinha, né, do respeito, de você saber lidar com os demais, né? Ter preservar você e preservar o outro. Que você gosta, como você gosta que te tratem, você também tratava o outro. Pelo menos eu tinha esses princípios, mesmo não sendo de Deus. Mas eu tinha esses princípios porque foi a educação que eu recebi. Mas hoje em dia isso se perdeu. Parece que é bonito ter esse tipo de atitude. Quanto mais violento, quanto mais hostil você é, mais você é aplaudido. Parece que isso aí é que está ali no auge do sucesso, quando o adolescente é malvado mesmo. A gente aprende isso na palestra do Stop Bullying, que as pessoas só dão o que elas têm. Então, quando alguém te ofende, quando alguém faz piadinha de você, na verdade ele precisa fazer você se sentir mal para ele se sentir bem. Pensa no que o Bispo Macedo sempre nos fala. A Igreja Universal é como o omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Então, a gente não está nem aí para a opinião dos outros. Seja mais você, dê valor ao que Deus pensa. Você deveria estar mais atento ao que Deus pensa sobre você, do que as piadinhas e as críticas, os olhares. Às vezes você já está tão preocupada com os olhares que você fica pensando, hoje ninguém olhou para mim. Não, hoje meu olhar é estranho. Mas essa estranheza somos nós quem carregamos muitas vezes. E que a gente tem que entender, principalmente onde se juntam ali várias pessoas, vários adolescentes que já estão numa fase complicada. E aí se juntam vários mundos diferentes ali, pessoas que vêm de todos os lugares, que estão sofrendo todo tipo ali de situações que não deveriam acontecer dentro de casa, eles já sofrem. Quando chega na escola, ele vai querer atirar em alguém. Aquilo que ele está sofrendo, ele vai querer também que o outro sofra. Então isso, quando a gente abre a cabeça, você tem esse entendimento, essa visão diferente, tira os olhos só de você, começa a olhar diferente para quem faz isso. Quem quer chamar atenção está ferido. E aí se juntam muitos adolescentes feridos e a arma que eles têm, a arma que a pessoa tem para se achar superior é querer diminuir os demais. Não dá importância não, tá bom, Vitória? Vamos à próxima pergunta. Oi, pastor Valber, eu sou a Rebeca, eu tenho 11 anos e sou de Pedro II, Piauí. E a minha dúvida é, como eu faço para permanecer firme na fé sem ceder às pressões no ambiente escolar, com os meus amigos, os colegas de classe, entre outras pessoas?
Você pode, Rebeca, fazer amizades, é normal, você fica ali 5, 6, 7 horas na escola, é natural que você tenha amizade na escola. E nessa escola, é natural que cada um seja diferente. O que você não pode é trair aos seus próprios valores e princípios em nome de amizade. Você tem que saber quem é você diante deles. Não é eu querer me adaptar a eles, mas eu permanecer sendo quem eu sou, independente do comportamento deles. Quando a gente fala de pressão, é porque você se colocou no lugar que você não deveria, senão você não estaria sofrendo com a tal da pressão. Então, se você permanece onde você deve, que é baseado naquilo que você está recebendo, você já está no FTU, você já tem vantagem sobre os outros, essa é a verdade. Quem está no FTU recebe o que ninguém recebe. Olha só quão especial você é. Então, eu não preciso me colocar num lugar que eu vou me sentir pressionado. Quando isso acontece normalmente? Quando eu quero fazer parte. Aí você vai para um ambiente que você não deve. Aí você vai para a turminha que você não deve estar seguindo. Você vai para a conversa que você não deve estar. Você vai assistir o que não deveria. Por isso que vem a pressão. E quando você vem ao FTU, você tem atenção, você tem respeito, você é tratado com dignidade, você tem a atenção de Deus, acima de tudo. Então o adolescente que vem ao FTU, ele está à frente. Quem recebe o Espírito Santo, ele está muitos anos à frente dos demais adolescentes. Por isso que é importante você perseguir a presença do Espírito Santo. Isso é mais importante, porque se você tem o Espírito Santo, a pressão de fora não será maior do que o poder que você tem dentro de si. Daniele chegou ao FTU com 14 anos. Sim, e senhor. quem era a Daniele antes do FTU? Que pressões você era submetida? Pastor, antes de chegar do FTU, eu era rodeada por muitos amigos. Eu entrei num grupo de amigos e para ser aceita por eles e também por ser aceita na escola, eu comecei a me envolver com muitas coisas, a usar roupas que mostravam demais o meu corpo, falar palavrões e também relacionar com muitos meninos. Que foi aí quando eu comecei um relacionamento com um menino que eu tinha conhecido há um mês na escola. E aí foi o declínio. Isso era exigido de você para fazer parte, algum tipo de desafio, algo assim? Não era exigido de mim, mas quando eu estava no meio dessas coisas, as pessoas vinham falar mais comigo, estavam mais interessadas em saber sobre a minha vida. Quando não estava tudo normal, quando nada acontecia, não tinha muito assunto. Então eu me envolvia para poder chamar essa atenção. Então você se submetia a vários relacionamentos e dentro de casa não tinha amor, não tinha atenção dos pais? Tinha, sim, senhor. E justamente era essa atenção que eu queria das amizades. Em casa eu sempre recebi muita atenção dos meus pais, do meu irmão, mas eu queria a atenção das amizades também. E aí por isso eu acabei me sujeitando a essas situações. Pois é, a pessoa acaba se diminuindo para ganhar a atenção dos outros. Já tem um erro aí, já tem um problema aí. Você pensando, eu escutando você falando, eu tô pensando aqui, é como aqueles famosos que tem que se envolver em algum barraco, algum problema para voltar a estar lá no Pra ter auge, mídia. para aparecer na hora da venenosa. É a mesma coisa, né? É verdade. E era assim mesmo. E justamente por conta desse relacionamento, foi quando tudo começou a ir mais para trás. Porque meus pais nunca foram a favor. Mas eles permitiram porque eles sabiam que se eles proibissem, ia acabar me afastando mais deles. Então eles acabaram permitindo mesmo contra a vontade deles. E aí você entrou num buraco sem fundo. Sim, senhor, porque eu não conhecia ele. Eu não sabia direito quem ele era porque eu conhecia ele há um mês. E ainda era época de pandemia, em que a escola não estava indo mais, então a gente só acabava pelo contato do WhatsApp mesmo. Mas você conheceu ele na escola. Conheci na escola, pastor. Aí veio a decepção. Veio, porque ele era uma pessoa que era muito ciumenta, ele não recebia muita atenção dos pais, então ele cobrava essa atenção de mim. E eu era a única pessoa que dava essa atenção para ele. Então ele tinha muitos ciúmes dos meus pais, dos meus primos, meus amigos. Então isso acabou me afastando de todo mundo ao meu redor, ainda mais na época de pandemia, o que me fez ficar trancada assim no celular, ficava trancada no meu quarto, mexendo no celular só para ficar conversando com ele. Esse período, você não falava com ninguém o que estava acontecendo, você não pediu ajuda? Não, meus pais, eles percebiam que era nítido que eu não estava bem, mas eu falava, não, tá tudo bem. Um monte de briga rolando, eu e ele, porque não dava certo, ele ficava com ciúmes, mas eu falava, não, mãe, tá tudo bem, não tá acontecendo A mãe nada. sabia que você já estava namorando? Eles sabiam, os pais sabiam.
E você não passava para eles os problemas. Não, senhor, eu guardava tudo pra mim. Pois é, outro erro do adolescente, né? Tá sofrendo a pressão e guarda tudo para si. Sim. E é interessante que a pessoa que é insegura, ele não se contenta com ter o normal. Ele sempre vai querer mais, ele é carente Exatamente. demais. Então ele exigia muito mais do que você podia dar, porque você é adolescente também. Era adolescente na época. Então, além do isolamento da pandemia, você tinha que ter o isolamento familiar Exatamente. para dar atenção exclusiva para ele. Pois assim é, mesmo. e é algo que o adolescente ele não atenta. A gente tem no livro Namoro Blindado quem você precisa ser antes de namorar alguém. Mas o adolescente ele acha que namorar alguém é uma obrigação para ele ser importante. Então ele entra no relacionamento sem nenhuma estrutura, sem nenhuma informação do que fazer. Olha só, você entrou no relacionamento, aí quando veio o problema agora você não sabia como reagir. Exatamente, pastor, porque eu, querendo ou não, era uma criança ainda. Então eu não sabia, não tinha a menor noção do que eu deveria ser e nem muito menos dos limites que eu deveria colocar. Então eu só fui permitindo, por não saber controlar a situação, por não saber impor meus limites, foi ficando cada vez pior. A ponto dele colocar, às vezes eu estava distante dele, então ele falava assim, não, se você terminar comigo, por exemplo, eu vou me matar e a culpa vai ser sua. Meu Deus, Sim, isso senhor, era pastor. horrível então, você era refém já dele. Exatamente. Então passou de ser um sentimento de que eu gostava dele para ser um sentimento de, meu Deus, se eu terminar com ele, a culpa vai ser minha, porque, digamos ou não, eu vou ser uma assassina, digamos assim. E eu tinha essa pressão, por isso eu não conseguia terminar. E você, hein? Você já passou por essa pressão? Você está passando por essa pressão? Você falou com alguém? Você pediu ajuda? Você conversou com seus pais? Você disse para eles o que está acontecendo? Ou você também fez o que ela fazia? Você se fechou e está tentando resolver do seu jeito. Peça ajuda. Os conselheiros do FTU estão para te ajudar. Você pode falar com o seu conselheiro. Se você não é do FTU, procure o FTU mais perto de você, numa Igreja Universal do Reino de Deus. A gente não vai julgar você, a gente vai te ajudar. A gente vai te entender, a gente vai te mostrar como você vai resolver essa situação. Mas a pior decisão é você tentar administrar o problema. Daqui a pouquinho a gente vai entender onde chegou esse relacionamento aí que a Daniele tinha se metido. Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 13 anos. Na minha escola eu vejo que tem muitos adolescentes que namoram, inclusive tem até adolescentes mais novos que eu que já são mães. E eu queria saber como eu lidar com isso para não seguir as mesmas influências. Você já viu a outra quebrando a cara? Não precisa nem de pressão, é só usar a cabeça, né, Vitória? E o pior é que o adolescente sempre tem aquela coisa, comigo não vai acontecer, comigo vai ser diferente. Ela tá vendo outras meninas até mais jovens que ela quebrando a cara. No livro Namoro Blindado, a gente tem ali um exemplo muito legal. É o exemplo do sábio, o exemplo do esperto e do burro. São as três características, são três pessoas, né? E quem é sábio? É quem olha o burro errar e fala, eu não quero isso pra mim, eu não vou passar por isso. Mas infelizmente parece que a manada de burro vai aumentando cada vez mais. É triste, mas a gente vê entre os adolescentes essa ausência dos pais. Muitos pais não é nem porque querem, não é por serem relaxados na criação dos filhos. Eles têm que trabalhar, né? Muitas vezes os dois trabalham muitas horas, o adolescente fica sozinho e nisso ele começa a ter essa carência. Eu preciso ter alguém para conversar, eu preciso ter alguém que me ama, eu preciso ter alguém que me olhe, eu preciso ter alguém que me elogie. E aí acaba gerando um problema grave, porque depois que a adolescente fica grávida, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Não, e até depois que ela namora, nunca mais vai ser a mesma. Perde a pureza. É como se quebrasse ali um elo muito forte que toda pessoa tem. A partir do momento que você começa uma vida de relacionamento, você vai perder a pureza, você vai perder muita coisa. Porque cada relacionamento quebrado, um pouquinho daquela pessoa acaba ficando na gente. E você começa a acumular decepções. Então, essa pressão, que tá todo mundo namorando, eu tenho que namorar também. Não, você não vê pressão na escola, vamos limpar a escola, vamos cuidar do jardim da escola. Esse tipo de pressão não tinha na sua época, né? É claro que não, pastor, porque os adolescentes, não só os adolescentes, mas todo ser humano, ele gosta do que dá adrenalina pra ele.
Então, quanto mais ele vê que é errado, não, eu vou até aqui, mas não vai dar errado. Ele vai dando cada dia um passo a mais para direção errada, porque isso dá adrenalina, mostra que é o perigo, mas não vai dar errado. E no fim das contas ele quebra a cabra. Ele vai testando os limites. Exatamente. Né? Aquela coisa bem de manada mesmo, tá? Vai testando os limites até que ele se quebra, até que ele entende e tem o ponto sem volta. Você você pensou que chegaria a fazer algo que você fez ali, você fez algo, pensou assim, eu nunca faria isso, mas acabou fazendo? Foi a questão de eu me afastar da minha família. Porque minha família é uma família assim, muito reunida, que todo fim de semana tá junto, todo mundo sabe tudo de todo mundo. E a questão de eu estar afastada de todo mundo, minha mãe principalmente, que sabia tudo de mim, foi um ponto que eu não me imaginei, que eu cheguei a ser uma pessoa muito ansiosa, muito sozinha, que só ficava trancada dentro do quarto. Eu nunca me imaginei nesse ponto, mas eu já tinha chegado. O isolamento é o sinal que está acontecendo alguma coisa errada, né? Porque se você se isola, se você vem ao FTU, vai embora, não conversa com ninguém, tem alguma coisa errada. Porque o normal é você estar próximo, principalmente dentro de casa. Por isso é importante você aprender a falar com Deus. Você aprender a desenvolver um relacionamento com Deus. Porque com Deus você pode falar com Ele na escola, em casa, na rua, onde você estiver. Você, quando tem um relacionamento com Deus e você se sente pressionado, faça o que Jesus fez. Jesus estava pressionado. O jardim do Getsemane significa jardim da prensa. Jesus estava ali, pressionado. E ele orou ao Pai. Ele disse, Pai, minha alma está em profunda angústia. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, ele transferiu aquela pressão que estava nele para Deus. E é isso que você tem que aprender a fazer. Falar com Deus. Mas se o adolescente não vem no FTU, se o adolescente não presta atenção na reunião, no encontro do FTU, ele também não vai saber o que fazer. Agora, o povo quer saber, Daniele, como é que terminou essa história se você namorava um camarada inseguro, obsessivo, que dizia se você terminasse com ele, ele ia se matar. O que aconteceu nesse rolo todo? Pastor, de tanto que eu estava afastada da minha família, meus pais eles já decidiram colocar um ponto final nessa situação. Interviram. Sim, senhor. E meu pai, ele terminou o relacionamento, me fez bloquear ele em todas as redes sociais e assim teve um afastamento. Só que ele continuou criando contas anônimas para me mandar mensagem. E chegou num ponto em que ele falava que a vida dele sem mim não fazia sentido, que ele sabia que tinha errado e que ele tinha mudado, que ele me queria de volta e que se ele não conseguisse eu de volta, ele ia se matar. E chegou num ponto em que eu não sabia mais o que falar. Ele estava igual o Sidney do Até Onde Ela Vai. Exatamente, pastor. Né? Você que assiste aí o univervideo.com, o Sidney, ele tinha esse comportamento, né? O Sidney é demoníaco, né? Uma atitude demoníaca. Ele batia na Bárbara e dizia, olha o que você me fez fazer com você. Então, você estava correndo risco, porque a gente viu recentemente uma notícia de uma menina que foi lá para matar o ex dela, menina de 15 anos, foi lá para matar o ex dela e o ex foi e acabou matando ela. Então, a gente percebe muitas tragédias que se os pais não participam da vida do adolescente, acabam acontecendo. Então, seu pai teve que intervir e o garoto seguia te perseguindo. Sim, senhor. Continuava. E chegou num ponto que eu não sabia mais o que falar, que ele falou que já tinha desistido da vida. Eu falava para ele continuar pela mãe, não ligo para minha mãe. Falava para continuar pelo pai, não ligo pro meu pai. E tudo isso ele não ouvia. Então eu falei para ele, mas você não tem medo de ir pro inferno? Eu nem conhecia direito da palavra de Deus, mas falava assim, você não tem medo de ir pro inferno? E aí, depois veio na minha mente assim, como é que eu tô falando disso pra ele se nem eu sei se eu vou pro céu ou não? Como é que eu posso estar tentando falar alguma coisa assim pra ele se nem eu conheço a Deus? Então foi aí que eu comecei a ter interesse. Não, eu tenho que conhecer agora. E minha mãe já vinha pra igreja. Ela não vinha sempre, mas ela vinha e eu comecei a vir com ela. Pois é, agora veja como o mal trabalha. Ele se fazia de vítima, depois passou a ameaçá-la, e ela ficou escrava daquele sentimento, uma pressão espiritual. E você foi falar para ele de inferno, e você também estava no inferno. Sim, senhor. Né? Você também estava no certeza. inferno. Aí foi quando você decidiu vir para o FTU. Na verdade não, pastor. Eu comecei a vir na igreja com a minha mãe.
E aí eu vim durante uma reunião, e aí eu pensei assim, depois que acabou a reunião, eu pensei, nossa, com certeza deve ter algum grupo, né, de adolescente, de jovens, essas coisas assim. Quando eu tiver uns 3 meses na igreja, eu começo a ir, que agora tá muito cedo, né, acabei de começar. E assim que acabou a reunião, já fui convidada para estar na FTU, e no mesmo fim de semana eu já estava na reunião. Agora, o povo tá curioso aqui, ó. Tô comendo as unhas já. O que aconteceu com esse garoto? Pastor, eu não tenho mais contato com ele. Depois que tudo isso aconteceu, ele chegou a me procurar algumas vezes recentemente, mas eu prefiro não dar bola assim, porque eu não quero alimentar uma coisa que já acabou. Então ele seguiu a vida dele, Sim, não fez senhor. besteira. Não, Mas você já. chegou a falar pra ele, vai pra igreja, busca Deus. Já cheguei, pastor, mas não teve resultado, nunca vi ele lá. Pelo menos você encontrou a sua oportunidade. Você, veja quem assiste agora o nosso podcast, 13 anos, é muita pressão para um adolescente, né? E muitas tentam, você ainda tinha os seus pais que estavam ali presentes, que estavam de alguma forma tentando te ajudar e conseguiram. Agora e quem não tem? E aí você fica tentando administrar o problema dos outros. Você já não suporta nem os seus, aí você quer ainda administrar o dos outros. Quantas vezes a gente na escola, ali vem garota falar comigo, fala assim, ai, mas é que meu namorado tem depressão e se eu deixar ele vai se matar. É a mesma história que se repete, mas você não tem como ajudar, não tem. Então a única forma de você resolver essa questão é você se ajudar. Quando que eu me ajudo? Quando eu entrego a minha vida para Deus. Essa é a maior ajuda que você pode fazer por você. Aí sim, recebendo o Espírito Santo, você vai poder ser testemunha e ajudar outros. E mulher tem muito disso. Ah, eu vou ajudá-lo, tadinho, vou cuidar dele, né? Ela fica ali refém de um sentimento, pensando que ela vai resolver o problema dele. Não, quem vai resolver o problema da pessoa é Deus. Quando a pessoa entrega a sua vida a Deus. Você está sendo muito pressionado? Tem muitas outras pressões, né? Tem a pressão dos estudos. Às vezes o adolescente, ele não se vê capaz de alcançar o sucesso que os pais têm. Tem a pressão espiritual. O adolescente está crescendo na igreja, os pais já servem a Deus e ele pensa que para ter o Espírito Santo tem que ser perfeito. E ele fica ali preso a tudo isso. Então, se você está passando por essa pressão, peça ajuda. Porque quando a panela está lá, de pressão lá, fervendo, se não tem a válvula ali, então ela pode explodir. Então, o que a gente faz quando tem muita pressão? Levanta a válvula e... Você tem medo de abrir a panela de pressão? Tenho, pastor. Tá vendo por que não pode namorar? Tem até medo de abrir a panela de pressão, mas queria namorar. Mas tudo bem. Mas a panela tem uma válvula de escape. Ela tem uma válvula que você faz ali e ela... Aí quando acaba a pressão, você pode abrir que não vai acontecer nada. Aliás, uma das melhores formas é você jogar água fria na panela de pressão. Então, você tá aí na pressão do namorado, toma banho de água fria. Vai lá pro chuveiro, toma banho de água gelada. Você tá aí na pressão de ficar mandando nudes, trocando nudes. Você tá aí viciado em pornografia, vai tomar banho de água fria. Vai fazer algo que faz bem a você. Foge da pressão, tira. E eu vou te dizer o que tira a pressão. É você falar com Deus, é você orar. É você colocar a sua vida diante de Deus. Ali no FTU você encontrou amigos, você encontrou um ambiente legal, mas você também encontrou Jesus. Com certeza, pastor. Porque foi através do FTU que eu fui vendo... Porque eu enxergava nele os problemas dele, mas eu não sabia que em mim também tinha. Então, através das reuniões do FTU, através dos conselhos dos conselheiros, eu fui podendo me enxergar também, que eu também tinha muita coisa para mudar. Eu tinha muito orgulho, eu era muito rancorosa. E eu fui tirando isso aos poucos para poder me entregar para Deus. Então, a sua chegada no FTU foi fundamental para você conhecer Jesus. Com certeza, pastor. Porque se eu tivesse continuado só nas reuniões do salão, eu teria com certeza me afastado de novo. Porque o adolescente, ele tá ali no salão, mas às vezes ele acha que a reunião não é para ele, né? Então ele fica verdade. de bobeira, fica contando a luz do teto, olha lá, aquela lá tá queimada, aquela ali tá funcionando. Fica contando quantos quadrados tem a placa do teto. De repente ele já tá noutra atmosfera. Isso quando não dorme no nome da mãe, né? Isso é verdade, pastor. Ainda mais porque pensa em um monte de coisa enquanto tá na reunião, né? Ai, o que eu vou comer depois? Não, tem que resolver tal coisa na escola, tem que responder a mensagem da minha amiga.
a cena da série que ele parou lá o episódio, quer saber o que vai acontecer. É verdade. Pois é, então você tem que estar atento. Quando você for para o salão, para o santuário, você tem que estar atento ao que Deus quer falar com você. Né? Você ora a Deus, fala, meu Deus, fala comigo. Usa o teu servo para falar comigo através da tua palavra. Ora a Deus. Fica de bobeira não. Quem fica de bobeira cai, hein? Eu me lembro lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo estava pregando e tinha lá um garoto lá, o Eutico, né? Ficou lá de bobeira na janela, foi entrando na depressão, porque ó, o sono ele tem umas fases, né? Primeiro ele entra a depressão. Aí depois a concordância total. Aí depois vem o sono absoluto. E o Eutico entrou no sono absoluto, caiu da janela e morreu. Morreu. Por quê? Tava de bobeira. Então você vai pra igreja e fica de bobeira. Você fica com sono. A Paty, quando eu tô com sono, ela me belisca. Meu braço, coitado, às vezes sai da reunião todo marcado. Ela me belisca, ela não deixa eu cochilar na reunião. Então você tem que pensar o seguinte. Aliás, vou dar um segredo pra você. Sabe qual é o segredo pra você não ficar de bobeira na reunião? Olha pro pastor, olha para quem está pregando. Eu não olho nem pro telão, porque no telão vai entrando no sono. Eu olho pro bispo. O bispo está lá no altar, eu estou olhando para ele. Porque ali há uma conexão. Você tem que estar interessado em ouvir. Não deixa, vem pensamentos mesmo, o que eu vou comer depois? Né? Ninguém vem, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar roupa. Não, o que eu vou comer? Pensa. Mulher pensa? Pensa. É. Mas eu não penso. Na hora você tem que desligar, você tem que mudar o canal ali na hora, que senão você fica assim, entra a preocupação com as coisas, com os afazeres. Aí ela muda o canal. O que eu vou passar a roupa depois? Aí ela muda o canal. O que eu vou cozinhar? Aí ela muda o canal. O que eu vou limpar? Aí ela muda o canal. Tem que fazer escova. É difícil achar o canal. Tudo. Por isso, quando você entra ali no salão onde acontece a reunião, você tem que deixar tudo lá fora. Deixa tudo lá fora. Por isso que é legal você não levar o celular para a reunião. Né? Aqui no Templo de Salomão é uma bênção, você não leva o celular para o santuário. Mas nas igrejas, às vezes a pessoa, não, porque a minha Bíblia está aqui. A Bíblia tinha que ser essa aqui, ó, a Bíblia do FTU. Você já tem a sua? É mais barata que um celular. Isso eu te garanto. Você pode ter a Bíblia, você faz as suas anotações. Agora tem o caderno, cadê o caderno do FTU? Pega ali, por favor. Pega ali. Tia Paty é a nossa modelo, manequim aqui do nosso podcast. Então, ó, você vai pra reunião, vai pra igreja? Você já tem o seu, Daniela? Ainda não, pastor. Ainda não? Tá esperando ganhar um no podcast do FTU, é? Quem sabe, pastor? Quem sabe, eu não sei não. Tô sabendo de nada, galera. Tô sabendo de nada. Esse aqui é para fins cenográficos, esse aqui. Mas se você quiser ter o seu, arcacenter.com.br, você pode adquirir o seu. Então tá aqui o kit, ó. Você vai pra reunião, leva a sua Bíblia, leva o seu caderninho de anotações do FTU e você presta atenção na reunião. Eu anoto tudo, a Paty sabe, eu vou para a reunião, eu anoto tudo, porque ali eu tô ligado no que o bispo está falando, no que o pastor está falando, tá? Não fica de bobeira não. Tadinha, ficou com uma cara de decepção quando eu falei que não tinha chance nenhuma, e não tem mesmo não, tá? Guarda lá de volta, por favor. Pois eu guardo. Não, pastor, ainda vou comprar, pastor. Vai, tá certo. O pessoal acha que aqui é programa do Papai Noel. Aqui é o Pode Isso FTU. Aqui é o Pode Isso FTU, tá? E se você ainda não tem o seu caderno de anotações do FTU, não tem a sua Bíblia, aliás, lá no Arca Center tem o seu casaco do FTU, toda a linha do FTU está disponível no arcacenter.com.br. Só deixando claro, senão daqui a pouco a gente vai ter problema. Isso aqui não vem acompanhando o chaveiro. O caderno, tá? Eu coloquei aí. Não vem. Tá? Senão o pessoal do Arca vai brigar com a gente. Não, o chaveiro é mais uma coisa legal do FTU que você pode adquirir junto lá no arcacenter.com.br, beleza? Eu vou colocar mais uma pergunta sobre a pressão. O tema de hoje do nosso Pode Isso FTU é pressão. Vamos ver. Olá, meu nome é Ingrid, tenho 13 anos e a minha pergunta é: como faço para enfrentar as pressões e padrões de beleza e de moda hoje em dia? E aí, responde ela. A questão é que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente passa a ter segurança em quem a gente é. Então a gente não precisa ficar se comparando a nada, nem com ninguém. Então os padrões de moda, os padrões de beleza passam a ser praticamente nada quando a gente está com o Espírito Santo. É uma pergunta que eu sempre faço para as meninas, que padrão de beleza que era o de Eva? Qual o padrão de beleza da Eva? Qual a moda que a Eva seguia? Você consegue responder? Não.
Não tinha, não existia. Não tinha. Então, quem criou esses padrões? Você tem que se perguntar isso. Que padrão é esse que você quer seguir? Você não precisa disso. Não, e a Ingrid super bonita, né? Super bonita. A pessoa, ela deixa de valorizar o que tem e passa a sofrer pelo que ela não tem. Ela não valoriza. Ela não valoriza a sua vida, o seu corpo. Então tá errado, Ingrid. Não existe esse padrão de beleza. Quem é quem para colocar padrão de beleza? Às vezes o que a gente percebe é um padrão de frustração. Mulheres com as sobrancelhas que são verdadeiras tragédias porque vão lá fazer, como que chama? Procedimento lá que faz o cometa Halley? Deixa quieto isso. Ah, é? Vai. Pois é. Aí a menina fica lá, eu tenho que mudar minha Mas sobrancelha. aí, padrão, cada hora é um. E aí você vai virando um Frankenstein ali. Cada hora você tá de um jeito. Imagina. Aí ela não dá valor no que tem. Ai, mãe, eu quero pôr cílios postiços. Aí parece que tem 2 vassouras aqui. Aí fica lá. Porque não Vamos tem... exagerado. Calma, deixa Tá quieto. bom, já tá respondi. bom. Não tem 2 vassouras não, mas tem 2 escovas de varrer o chão. Ó, desse tamanho. Pra que isso? Quer dizer, você tá deixando de ser você mesma pra querer agradar os outros ou achando que isso te faz mais velha. Que é um outro detalhe também. Tem muita adolescente que ela não valoriza a idade que tem, ela quer ser mais velha. Você já quis ser mais velha do que era? Com certeza, pastor. Quando eu era assim do mundo, eu usava roupas assim pra vulgarizar meu corpo em si, usava maquiagens assim demais pra minha idade e até as pessoas chegavam a dizer que eu parecia muito mais velha. Como o senhor falou, o senhor me viu e disse que parecia que eu tinha 13 anos. Mas quando eu usava essas maquiagens, essas roupas, as pessoas falaram que eu tinha mais de 20 anos, pastor. Eu também pareço mais velho. Eu tenho 48 com cara de 49. Eu não aceito isso. Mas não tenho o que fazer. Mas você, quer dizer, você forçava a querer parecer mais velha. Com certeza, tudo isso para chamar a atenção das pessoas e dos meninos também. E isso é valorizado? No mundo sim. Mas não me trazia nada, só me trazia ficar me comparando com outras pessoas. Pois é, e aí você acha que está sendo valorizada, na verdade você era se desvalorizando. Está sendo usada, né? Usada pela moda. Se torna um objeto, se torna genérica, se torna mais uma no meio de tantos, né? Porque aí ela é só mais um pedaço de carne no açougue. É verdade, pastor. E era assim mesmo, tanto que o máximo que eu podia chamar a atenção dos meninos, eu chamava. A ponto de que, depois que eu tinha terminado o meu relacionamento, eu cheguei a conversar com meninos até de outro estado, pastor. Isso era carência. E o pior, essa carência não é de ter um namorado. Só que a pessoa não sabe que essa carência é a carência que todo ser humano tem por não ter o Espírito Santo. Eu quero ser olhado, eu quero ser notado, eu quero ser reconhecido, quero ser elogiado. Mas o Espírito Santo supre tudo isso, ele completa. Então essa pressão aqui, tem várias perguntas interessantes que a gente recebeu, mas você tem que entender, toda essa pressão que você sofre, o Senhor Jesus já sofreu por você. Como o Valber disse, ali quando ele estava sendo prensado, se você não tem ideia do que é ser prensado, é um peso quase insuportável, um peso que te mói, que te destrói. E as pessoas sentem isso também, né? Sentem isso, a gente sabe que sente isso. Então você está ali sendo esmagado até o ponto que você não está suportando. Jesus já sofreu por você. Toda a pressão do mundo ele sofreu por sua causa. E quando é que você percebeu que a sua carência não era de um menino, mas sim de ter a presença do Espírito Santo? Porque quando eu não tinha ninguém, o vazio continuava junto comigo. E com as reuniões da FTU, eu fui percebendo que existia de fato um vazio dentro de mim. Porque eu de fato procurava todas essas coisas para me preencher, mas eu não entendi por que eu ainda continuava triste. Se eu tinha tudo o que eu queria, por que eu ainda continuava triste? Por que eu ainda continuava ansiosa? E aí eu entendi que não era através dessas coisas que eu iria me preencher, mas só através da presença de Deus. Aí demorou a receber o Espírito Santo? Eu, com 7 meses na FTU, eu recebi o Espírito Santo. Foi, quer dizer, uma escolha sua entregar sua vida para Deus. Foi, pastor. Eu comecei a observar os adolescentes que ajudavam o pastor, que estavam ali sempre. E eu percebia que eles eram diferentes, que eu perguntava, poxa, eles são tão calmos, pacientes, eles não são irritados, como a maioria das pessoas que eu conheço, né, os adolescentes. E eu vi alguma coisa de diferente neles, e eu queria saber o que era, eu queria ser assim também. Porque eu via que eles não precisavam das coisas que eu tinha para serem felizes. E então eu fui buscar o que era e entendi que era o Espírito Santo. E aí ali, no jejum de Daniel, eu coloquei toda a minha força e recebi o Espírito Santo. Aí mudou tudo. Foi, pastor.
Aí o Espírito Santo me transformou de dentro para fora, pastor. Porque eu ainda carregava muitas coisas, por exemplo, aquele grupo de amizades eu ainda carregava isso, mas o Espírito Santo foi me moldando e foi me mostrando, isso aqui você pode melhorar, essa roupa não é adequada para você usar, esse jeito que você fala você poderia mudar, essa mágoa você pode largar, e assim o Espírito Santo tem me mudado até hoje. Mas a diferença que eu queria até que você explicasse aqui para quem está assistindo a gente, a diferença do Espírito Santo, o Espírito Santo coloca pressão, ele colocou pressão em cima de você? Ele não colocou pressão, mas eu coloquei assim, não, eu tenho que receber o Espírito Santo. Então eu tirei tudo que colocava pressão em mim para poder receber o Espírito Santo. Quer dizer, não é que ele obriga a pessoa, ele mostra, ele vai lá e fala a verdade. E aí a gente decide sacrificar por ele. Exatamente. A pressão que o adolescente acha que ele recebe do Espírito Santo é porque ele não quer soltar algo que é do mundo. Então ele acha, isso é uma pressão, eu não quero largar isso, sabe por que o pastor está me pedindo isso, que o obreiro... Mas não é o pastor, é questão que aquilo não está fazendo bem para ele. O Espírito Santo, ele não pressiona, o Espírito Santo, ele fala. Ele não empurra e nem arrasta. O Espírito Santo, ele fala. E é uma voz, não de acusação, mas uma voz que te dá a liberdade. E saindo toda essa pressão dos amigos, das mídias, das redes sociais, olha como a Daniele mudou. Hoje você voltou a ser a Daniele em harmonia, ter paz. Hoje você não precisa chamar atenção mais para o seu corpo. Você passou a entender o seu verdadeiro valor. Com certeza, porque o próprio Espírito Santo mostra isso pra gente. Ele mostra que a gente não precisa chamar a atenção de ninguém, não precisa estar envolvido com as coisas do mundo pra gente ser feliz. E assim o Espírito Santo me transformou, porque ele foi tirando tudo isso, eu tirei, ele foi me mostrando o que eu tinha que tirar e me transformou. Melhorou com os pais? Com certeza, agora voltou o que era antes, né? Porque agora aquela comunhão que a gente tinha de conversar, de entender o lado um do outro, voltou tudo a mesma coisa que era antes. E aí decidiu ficar no FTU de CT? Com certeza, pastor. Porque eu sempre gostei muito da FTU, até porque foi onde eu conheci o Espírito Santo. Então eu comecei a observar os obreiros, observei, poxa, foi através do Espírito Santo, através deles que o Espírito Santo me salvou. Então eu quero fazer isso também pelos adolescentes, porque tem muita gente que passa pelo que eu passei, como o senhor tinha citado, né? E eu quero ajudar as pessoas. Se o Espírito Santo transformou a minha vida desse jeito, ele pode transformar de outras pessoas também. E com certeza você vive encontrando menina atolada em problemas como você esteve, né? Com certeza, porque todas elas acham que é hora de namorar. A gente tem que fazer um pod isso do namoro. A gente tem que fazer um pod isso do namoro. Mas o FTU é muito mais que isso. Você pode fazer parte, esteja conosco, procure a Igreja Universal mais perto de você. Aqui no Templo de Salomão, o FTU acontece sextas-feiras, domingos e segunda-feira. Então a gente tem o encontro aqui no Templo de Salomão, mas em cada Igreja Universal do Reino de Deus. Você faz parte da Catedral de Itaquera. Isso, pastor. Que dias são os encontros lá? De segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem o Papo Reto. E às 15 horas no domingo, a gente tem o Encontro FTU. Então a galera ali tem tudo de bom, tem o agito, tem lá para praticar esportes. Você é muito bem-vindo também ali em Itaquera ou em qualquer Igreja Universal do Brasil, tá bom? Vamos conhecer mais um talento do FTU, vamos conhecer a Ana Vitória, que é lá do Pernambuco, terra do povo mais bonito do Brasil. Olha que povo bonito é o povo de Pernambuco. Vamos conferir. Olá pessoal, meu nome é Ana Vitória, faço parte do FTU aqui de Pernambuco, São Lourenço da Mata. E o meu talento especial é a flauta. Que legal, olha, só lembrei da Bela com aquela flauta dela. A flauta da Bela, olha, era uma maravilha. Você tem talento também? Manda seu vídeo pra gente que a gente mostra aqui
no Pode Isso FTU. Aliás, nós temos aqui no Templo de Salomão a Godlywood School, que é uma escola muito especial, né, Paty? Uma escola exclusiva para meninas de 6 a 14 anos. A gente aceita umas também, umas clandestinas de 15, tem umas né? 16 que querem ainda participar. A gente deixa, a gente analisa o caso e deixa. Mas é importante você desenvolver seus talentos, não só a música, não só artes, mas sua espiritualidade. O que significa isso? Você conhecer a sua alma, você conhecer a Deus, você entender que o mais importante de tudo é aquilo que permanece eternamente. Na Godlywood School a gente ensina isso para as meninas de uma maneira muito legal. A gente vai chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje. Daniele, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, pastor. Muito bom estar aqui com os senhores. Deus abençoe. A galera lá de Itaquera assiste o Pode Isso FTU? Que eu saiba sim, pastor. Eu vou ver, eu quero saber, hein? Galera de FTU aí de Itaquera, eu quero ver aí os comentários, vocês compartilhando, tá? A gente vai chegando ao finalzinho, mas eu vou deixar para você como você pode se inscrever na Godlywood School, que só tem aqui no Templo de Salomão, se você vive, claro, aqui na cidade de São Paulo. É isso aí. Muito obrigada. Compartilhe e fique com a gente no FTU. Tchau, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Oi, você sabia que existe uma escola para meninos aqui no Templo de Salomão? Mas para que serve essa escola? A Godlywood School não é uma escola comum. Aqui aprendemos o valor da família, amizades, comportamentos, relacionamento com Deus e muito mais. Meninas de 6 a 14 anos podem participar. Você pode fazer sua inscrição do dia 7 ao dia 21 de abril aqui na tenda da esplanada do Templo de Salomão. Tem para Godlywood School você também.